Você já parou para pensar que alguns dos desenhos que fizeram parte da nossa infância podem esconder histórias diferentes daquela que os criadores pretendiam contar? Quando somos crianças, simplesmente assistimos. Um cachorro falante, crianças resolvendo os mistérios, brinquedos ganhando vida, famílias vivendo em mundos absurdos e aceitamos tudo. Mas quando crescemos, algumas coisas começam a parecer estranhas. Existem tantos lugares abandonados em Scooby-Doo. E por que os adultos praticamente não aparecem do Dudu e Edu? Como os Flintstones podem viver na Idade da Pedra enquanto os Jetsons já possuem tecnologia extremamente avançada? Existe uma explicação muito mais sombria para alguma dessas histórias? Claro que estamos falando sobre teorias. Nenhuma delas foi necessariamente confirmada pelos criadores, mas algumas são tão bem construídas que conseguem transformar desenhos que conhecemos desde crianças em histórias diferentes. Hoje vamos mergulhar em algumas das teorias mais absurdas e surpreendentes desenhos animados. Oiê, eu sou a Maria Clara e esse é o Falando de Cinema, onde falo sobre filmes, séries, cinema e muito mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like. Scooby-Doo acontece depois de um colapso econômico. Vamos começar com uma teoria que transforma Scooby-Doo em praticamente uma história pós-apocalíptica. Observe o padrão da série. A Mistério S.A. chega em uma cidade. Existe uma mansão abandonada, uma fábrica aparentemente esquecida, um parque de diversões decadente ou um hotel antigo, um estabelecimento que parece ter sido abandonado há anos. Quase sempre, existe alguém tentando assustar as pessoas para mantê-las afastadas. Normalmente descobrimos que o fantasma não era realmente um fantasma, era uma pessoa usando uma fantasia, mas essa teoria pergunta, por que existem tantos lugares abandonados? A resposta seria bastante perturbadora. O mundo de Scooby-Doo poderia estar passando por uma enorme crise econômica. Empresas faliram, propriedades foram abandonadas, áreas inteiras perderam suas atividades econômicas. E os supostos fantasmas seriam, na verdade, pessoas tentando proteger propriedades de perderem o valor. Nesse cenário, a Mistérios S.A. não estaria simplesmente resolvendo os crimes, eles estariam constantemente encontrando os últimos vestígios de uma sociedade destruída. E existe outro detalhe curioso: os adultos quase sempre parecem completamente incapazes de entender o que está acontecendo. Enquanto isso, 4 adolescentes e um cachorro conseguem solucionar praticamente todos os mistérios. Talvez Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby sejam simplesmente crianças vivendo em um mundo onde a sociedade adulta entrou em colapso. É claro que não existe confirmação disso. A teoria é estranhamente divertida e interessante. Dudu e Edu estão no purgatório. Agora vamos para uma teoria muito mais sombria. Dudu e Edu acompanham um grupo de crianças vivendo em uma rua aparentemente comum. Eles passam os dias brincando, discutindo e tentando conseguir dinheiro suficiente para comprar suas famosas balas de quebra-queixo. Mas existe uma coisa estranha: os pais praticamente nunca aparecem. As crianças parecem viver constantemente naquele mesmo lugar. E principalmente é sempre verão. E foi aí que surgiu uma das teorias mais famosas sobre a série. E se aquelas crianças estiverem mortas? Segundo a teoria, a rua onde eles vivem seria uma espécie de purgatório. Cada criança teria morrido em uma época diferente. Isso explicaria as diferenças de personalidade, roupa e comportamento entre elas. Seriam apenas 3 das várias almas presas naquele lugar. As balas poderiam representar uma espécie de moeda espiritual. E as irmãs Kanker? Bom, talvez elas sejam entidades malignas daquele mundo. Essa teoria ganhou força justamente porque o desenho nunca se preocupou muito em explicar onde estavam os pais das crianças. Mas existe um problema: a série possui elementos que contradizem várias vezes parte dessa teoria, então provavelmente estamos diante de apenas uma interpretação criada pelos fãs. E ainda assim é impossível não olhar para aquela rua de maneira diferente depois disso. Os Flintstones e os Jetsons acontecem ao mesmo tempo. Agora vamos a uma mais interessante. De um lado temos os Flintstones, uma família vivendo em um mundo aparentemente pré-histórico, dinossauros, pedras e tecnologia movida pela força dos animais. De outro lado temos os Jetsons, carros voadores, robôs, cidades futuristas, viagens espaciais. Como duas sociedades tão diferentes poderiam existir? Então surge uma possibilidade: elas existem ao mesmo tempo. Os Flintstones não viveriam no passado, eles viveriam em uma terra que foi destruída ou abandonada pela sociedade tecnologicamente avançada, enquanto os Jetsons representam a elite que conseguiu escapar da superfície terrestre. Eles vivem normalmente acima do planeta. Enquanto isso, pessoas como Fred e Barney permaneceram na Terra. Uma humanidade dividida entre ricos e pobres. Jetsons seriam os privilegiados. Os Flintstones seriam um daqueles que ficaram para trás. E isso transformaria uma simples comédia familiar em uma espécie de sátira sobre desigualdade social. Existe até uma conexão oficial curiosa entre os dois universos.
Os Flintstones e os Jetsons já apareceram juntos em uma produção crossover. Isso não confirma a teoria, mas torna ela ainda mais interessante. O laboratório de Dexter era um experimento governamental. Agora, uma que parece sair de uma ficção científica. Dexter é uma criança prodígio. Ele possui um laboratório secreto gigantesco escondido dentro da própria casa. Constrói máquinas, cria robôs, viaja para outras dimensões e desenvolve tecnologias extremamente avançadas. Seus pais aparentemente não percebem nada de errado. Como seria possível? A teoria sugere que Dexter não seria simplesmente um garoto extremamente inteligente. Ele seria parte de um experimento. Seu laboratório poderia ser uma instalação criada para testar os limites mentais de uma criança, e sua família poderia estar envolvida no experimento. Mas existe um personagem especialmente interessante nessa teoria, Didi, porque ela consegue entrar no laboratório praticamente quando quer. Como uma criança aparentemente desajeitada consegue destruir experimentos científicos sofisticados. Talvez ela não seja uma inimiga, talvez seja justamente parte do experimento. Dexter estaria sendo constantemente submetido a distrações para medir sua capacidade de concentração e adaptação. E existe outro detalhe ainda mais interessante. Em alguns momentos, Dexter tenta apagar suas próprias memórias. Então fica a pergunta, se ele estivesse tentando mesmo esquecer algo que descobriu sobre si mesmo. As crianças foram testadas antes dele e quantas delas não conseguiram escapar? Provavelmente nunca saberemos. Os brinquedos de Toy Story são como vampiros. Sabemos que os brinquedos de Toy Story ganham vida quando os humanos não estão olhando, mas de onde vem essa vida? A teoria diz que os brinquedos precisam da energia emocional das crianças. Eles existem porque são amados. Quando uma criança brinca com um brinquedo, ela ganha uma espécie de energia vital. Quando é abandonado, essa energia começa a desaparecer. É por isso que Woody fica tão desesperado quando percebe que Andy está crescendo. É por isso Jessie sofre tanto depois de ser abandonada. E é por isso também que os brinquedos parecem ter tanto medo de serem esquecidos. Eles não estão apenas com medo de perder um dono, eles estão com medo de morrer. A comparação com vampiros vem justamente daí. Eles precisam de energia emocional de seres humanos para continuar existindo. Um brinquedo amado permanece em vida. Um brinquedo esquecido desaparece lentamente. E talvez seja por isso que os brinquedos de Toy Story fazem praticamente qualquer coisa para encontrar uma criança. Não é porque apenas querem brincar, mas porque precisam disso para sobreviver. É uma interpretação completamente não oficial, e deixa a história um pouco mais sombria, pensando por esse lado. Carl já estava morto em Up. Agora prepare-se, porque essa teoria transforma Up Altas Aventuras em uma história sobre a vida após a morte. No começo do filme, Carl perde Ellie. Depois disso, ele se torna cada vez mais isolado, até que decide realizar o sonho que os dois tinham: levantar sua casa utilizando vários balões. Mas a teoria sugere algo mais estranho. E se o Carl já estivesse morto? Segundo essa interpretação, toda a aventura seria uma espécie de jornada espiritual. Russell seria o seu guia. Doug poderia representar a inocência. Charles Manson seria uma espécie de manifestação do mal. E a casa seria a ligação entre o Carl e a sua antiga vida. O detalhe interessante é o final. Carl finalmente percebe que não precisa continuar preso ao passado. Ele pode deixar a casa para trás e seguir em frente. E se a teoria estiver correta, Up literalmente seria a história de um homem morto tentando aceitar que precisa abandonar sua antiga vida. E isso explicaria porque o filme parece tão diferente depois que você conhece essa interpretação. Mas existe um detalhe importante: a teoria não é necessária para entender o filme. A própria história já funciona perfeitamente como uma metáfora sobre luto, perda e recomeço. O burro de Shrek era humano. Agora vamos falar de um dos personagens mais queridos da DreamWorks, o burro. Ele fala, canta, faz piadas, tem personalidade própria, e isso não deveria ser tão estranho em um universo onde animais falantes existem. Mas os fãs encontraram uma conexão curiosa com Pinóquio. Na história, crianças podem ser transformadas em burros. Alguns deles continuam capazes de falar. Então surge a teoria: e se o burro do Shrek fosse uma dessas crianças? Ele poderia ter sido humano no passado, teria sido transformado em burro e por algum motivo nunca conseguiu recuperar sua forma original. Isso também explicaria uma característica bastante específica. O burro parece muito mais inteligente e emocionalmente complexo do que um animal comum. Mas existe um pequeno problema. Isso depende de conectar dois universos diferentes. Não existe confirmação oficial de que o burro tenha qualquer relação com Pinóquio, apesar dele já ter aparecido na franquia. Ainda assim, parece absurdo até você pensar um pouquinho. Rapunzel é prima de Elsa e Anna. Agora entramos no território das teorias do universo compartilhado da Disney. Em Frozen, durante a coroação da Elsa, alguns personagens conhecidos aparecem entre convidados. Entre eles estão Rapunzel e Eugenie. Isso é o suficiente para os fãs começarem a especular.
E se o filme acontecesse no mesmo universo, e se a Rapunzel fosse parente da Elsa e da Anna. Ainda assim, as personagens compartilham algumas características semelhantes. Ambas são loiras, ambas possuem histórias relacionadas a poderes extraordinários, e as duas pertencem à realeza. Da Anna e da Elsa poderiam ter viajado justamente para o casamento de Rapunzel, quando seu navio naufragou. Explicariam por que eles estavam viajando, e ao mesmo tempo criariam uma ligação entre diferentes filmes da Disney. O problema? A Disney nunca confirmou essa árvore genealógica, então por enquanto Rapunzel ser prima de Elsa e Anna continua sendo apenas uma especulação. Jessie era propriedade da mãe de Andy. Agora voltamos para Toy Story. Em Toy Story 2 descobrimos a história de Jessie. Pertencia a uma garota chamada Emily. Emily cresceu e eventualmente colocou Jessie em uma caixa para doação. Até aí tudo normal, mas os fãs perceberam um detalhe. No primeiro filme, Andy possui um chapéu muito parecido com o de Jessie. Então surgiu uma hipótese. Emily poderia ser a mãe de Andy? A ideia seria que ela tivesse guardado alguns objetos de infância, entre eles o chapéu. Anos depois, ele teria encontrado o objeto e o passado a utilizar enquanto brincava. Isso criaria uma conexão emocional ainda maior entre Jessie e Andy. Não teria simplesmente encontrado uma nova criança. Ela teria voltado de certa forma para a família de sua antiga dona. É uma teoria bonita. O hambúrguer de siri não é feito de siri. Ou será que é? Agora vamos para uma das teorias mais bizarras de Bob Esponja, o famoso hambúrguer de siri. O nome já é estranho, mas a pergunta que existe é, do que ele é feito? A teoria sugere que os ingredientes secretos seriam provavelmente carne de siri. Isso cria uma situação extremamente macabra. O restaurante pertence ao Sr. Siriguejos, ele vende hambúrgueres, e quase não existem outros siris na venda do biquíni. Coincidência? Provavelmente. A própria franquia já apresentou informações que contradizem a ideia que o hambúrguer seria de siri mesmo, mas os fãs criaram uma segunda versão ainda mais criativa. O Sr. Siriguejo teria desenvolvido uma alternativa vegetal que imita o sabor de uma carne de siri. Assim, ele poderia vender hambúrgueres inspirados em sua própria espécie sem precisar usar carne de verdade. Não é uma teoria particularmente assustadora, mas é definitivamente uma das mais estranhas. Os pinguins de Madagascar eram soldados. Capitão, Wazowski, Rico e Recruta. Os nomes já parecem pertencer a uma unidade militar. Exatamente daí que surge essa teoria. Os 4 pinguins de Madagascar possuem habilidades extremamente específicas. Capitão é estrategista, Kozowski é o cérebro, Rico é especialista em armas e explosivos e Recruta é o novato. Então, alguns fãs imaginaram que eles seriam antigos soldados. A história ainda vai mais longe e sugere que eles poderiam ter herdado memórias ou até mesmo características de soldados de guerra passadas. Isso explicaria o treinamento militar e a obsessão por missões. Claro que existe uma explicação muito mais simples. Os personagens foram criados com uma paródia de filmes de espionagem e ação, mas admitir isso não seria tão divertido quanto imaginar 4 pinguins veteranos de guerra vivendo escondidos em um zoológico. Bandit e Chili são criminosos. Agora uma teoria que transforma Bluey em uma série completamente diferente. Bandit é arqueólogo, trabalha em segurança aeroportuária. A família possui uma casa bastante confortável e alguns dois começaram a juntar essas informações. A teoria diz que os dois poderiam fazer parte de uma organização criminosa internacional. Bandit teria acesso a artefatos arqueológicos e Chili trabalharia em um aeroporto. E os dois utilizariam suas profissões para contrabandear objetos valiosos. A casa seria registrada de todo o dinheiro obtido com o esquema. Parece absurdo e provavelmente é, mas existe algo interessante aqui. A teoria mostra como qualquer detalhe cotidiano de uma animação pode ser reinterpretado quando você começa a procurar conexões. Bandit não seria apenas um arqueólogo, seria um contrabandista. Chili não seria apenas um profissional de segurança, seria sua cúmplice. E Bluey, uma criança crescente sem saber que seus pais são criminosos internacionais. Provavelmente é melhor continuar acreditando que eles são apenas uma família normal. Aladdin acontece no futuro. Essa talvez seja uma das mais conhecidas da Disney. Aladdin parece acontecer em um mundo inspirado no Oriente Médio antigo, mas o gênio faz referências à cultura pop moderna. Ele imita celebridades, faz piadas contemporâneas e demonstra conhecimento de coisas que não deveriam existir naquele momento. Então surgiu uma ideia. E se Aladdin não acontecer no passado? E se acontecer no futuro? Talvez a civilização tenha entrado em colapso. A humanidade perdeu grande parte de sua tecnologia. Séculos depois, uma nova sociedade surgiu sobre os restos da antiga. A Agrabah que conhecemos seria uma civilização pós-apocalíptica. O gênio pode ter ficado milhares de anos preso na lâmpada. Teria conhecimento da antiga sociedade. Isso explicaria suas referências. É uma teoria divertida,
Mas existe uma explicação muito mais simples. O gênio faz referências modernas porque o filme original foi escrito para o público dos anos 90, e sinceramente, essa é a resposta correta. Os bebês de Os Anjinhos não existem. Outra teoria mais sombria. Segundo essa interpretação, os bebês de Os Anjinhos seriam apenas criações da imaginação de Angélica. Ela teria criado versões imaginárias das crianças para lidar com acontecimentos traumáticos. Tommy teria morrido ainda bebê. Chuck teria morrido junto com sua mãe, e os outros personagens seriam manifestações criadas pela mente de Angélica. Isso explicaria porque ela consegue compreender os bebês, enquanto os adultos não conseguem. Também explicaria algumas das situações extremamente estranhas no desenho, mas existe um detalhe importante. Isso é baseado principalmente em interpretações de fãs. Ela não representa a história oficial dos Anjinhos, ainda assim é provavelmente uma das mais perturbadoras da lista, porque pega uma animação infantil sobre bebês brincando, forma tudo em uma história sobre uma criança tentando lidar com perdas. Shrek não tinha nome. E para terminar, uma teoria pequena, mas estranhamente interessante. No começo de Shrek, Burro pergunta qual é o nome do ogro. Ele responde, mas alguns fãs interpretam a pequena hesitação antes de responder como algo significativo. Se ele tivesse vivido isolado durante tanto tempo que quase ninguém o chamava pelo seu nome. Ou ainda assim, Shrek nunca teve um nome. O nome Shrek poderia ter sido simplesmente a identidade que ele adotou depois de começar a interagir com outras pessoas. Provavelmente essa não era a intenção dos roteiristas, mas existe algo interessante nessa ideia. Ele começa a história completamente isolado e termina cercado de amigos e uma família, então talvez a questão do nome seja menos importante do que parece. O verdadeiro significado da história é que ele finalmente encontrou pessoas que o reconhecem e o amam. Então é isso, pessoal, essas foram algumas das teorias mais bizarras que fãs criaram sobre animações. Você acha que alguma dessas fazem sentido ou são muito absurdas? Deixa aqui nos comentários o que achou, deixe o like e se inscreva no canal.